Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para essa quarta-feira. A última que fizemos do dia de terça-feira foi 1ª e 2ª Samuel. Na sequência, nós temos 1ª e 2ª Reis, né? Nesse contexto, a soberania de Deus é um dos aspectos mais difíceis de pôr em prática no cotidiano das pessoas de fé. Mas não temos escolha. Deus é soberano. Ele reina não só sobre nossos afazeres particulares, mas também sobre todo o universo. Não só em nossos momentos e locais de culto, mas também nos prédios empresariais, nas questões políticas, nas fábricas, nas universidades, nos hospitais e até mesmo nos bastidores dos bares e dos concertos de rock. Sem dúvida, essa é uma noção estranha e extravagante, mas não há outro aspecto da Escritura que seja defendido com tanta ênfase e tanta frequência. Entretanto, em nossa vida diária, não há muita evidência disso. Forças impessoais e egos arrogantes lutam até o fim pelo poder. Na maior parte do tempo, somos jogados de um lado para o outro por forças e vontades que não deixam a menor pista da presença de Deus. Mesmo assim, geração após geração, homens e mulheres de bom senso continuam dando testemunho autêntico do governo soberano de Deus. Um dos títulos mais conhecidos de Jesus é Rei, né? Então, como viver uma vida de fé e obediência diante dessa soberania revelada no mundo que, em geral, desconhece ou pelo menos despreza isso? É elementar que nosso culto seja moldado pela leitura obediente das Escrituras. Assim, iremos submeter nossa imaginação e nossa conduta à realidade da existência de Deus, não ao que nos é oferecido no currículo escolar ou imposto pela mídia. No ato de ouvir uma atitude de adoração, os livros dos reis nos oferecem informação essencial sobre o que devemos esperar do governo soberano de Deus. A história de nossos antepassados, os reis hebreus, começou no livro de Samuel. Essa história deixa claro que não foi ideia de Deus que os hebreus tivessem um rei. Não foi ideia de Deus. Mas já que eles insistiram, se você ler o livro 1 Samuel e 2 Samuel, você vai ver que houve uma insistência, eles queriam reis, né? Então, Deus os deixou fazer o que bem entendiam. No entanto, Deus nunca abdicou de sua soberania em favor de qualquer rei hebreu. O rei deveria representar a soberania de Deus, pois ele jamais delegou sua sabedoria e soberania aos reis. Mas isso nunca funcionou bem. Então, foi um fracasso total, né? E o contexto desse livro, ele é de 975 a 586 a.C. Os livros dos reis descrevem os ministérios de Elias e Eliseu, profetas do século XIX, século IX a.C. Nenhum dos reis escreveu as próprias mensagens. Entretanto, 16 profetas do século V e VI a.C. escreveram suas profecias nos livros bíblicos, que levam seus nomes. Por exemplo, Isaías por meio de Malaquias. Desses 16 profetas, 1º e 2º Reis mencionam Isaías e Jonas brevemente. Durante esse período, os gregos pararam de negociar com o Egito e com o Oriente Médio e se recolheram a pequenos empreendimentos de pesca e agropecuária. Muitos cidadãos das antigas cidades micenas fugiram e novos migrantes se estabeleceram. Eles não construíram cidades.
Contaram histórias, mas não escreveram nenhuma, e não fizeram nenhum trabalho artístico que tenha sobrevivido. Felizmente para esses gregos, os impérios que contaminavam Israel deixaram a Grécia e aos poucos reconstruíram uma cultura urbana, né? Então, você vê na sequência de Samuel, que é um livro muito interessante, né? Mostra que o rei Davi envelheceu, os anos o alcançaram e tal. Nós entramos então em Primeira Reis e depois Segunda Reis. Recomendação: estude a palavra do Senhor e que Deus possa o abençoar já nesse meio de semana, né? Já estamos aí indo embora mais uma semana. Que Deus o abençoe.